Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um AluCast. Hoje estamos adicionando um novo formato em nosso podcast que irá ao ar toda quinta-feira às 19 horas, onde traremos especialistas e vamos seguir uma trilha com episódios focados em temas específicos e comum a todos que nos acompanham. E para começar com força total, escolhemos um tema que está no centro das decisões, das mudanças e também dos conflitos dentro de qualquer organização: liderança. Liderança não é sobre cargos, é sobre influência. E no mundo real, são as decisões, posturas de um líder que constrói ou destrói ambientes inteiros. Não é por acaso que 8 em cada 10 profissionais pedem demissão por causa da liderança. O problema não está no talento que está indo, mas sim no líder que não ficou pronto. Hoje, damos início a uma trilha essencial no AluCast, começando aquilo que mais transforma nas empresas, a liderança de verdade. E por isso, ninguém melhor do que ele, Bruno, consultor empresarial, e já esteve conosco aqui no AluCast, está voltando hoje para trazer uma visão clara sobre um assunto prático para deixar tão necessário para você. Bruno, seja muito bem-vindo a mais um AluCast. Olá a todos que estão nos acompanhando. Muito obrigado pelo convite, é uma felicidade imensa estar participando novamente e para falar desse tema que é comum a todos, né? Ele é comum a colaboradores, ele é comum aos donos de empresas, aos empresários. Então, acho que é um tema que vai dar o que falar aí. Vamos para cima. Eu agradeço muito pela participação hoje. Mas vamos já então começando com essa parte que nós já demos aí na introdução, que foi no G1, que fala, né, que 8 em cada 10 profissionais pedem demissão devido a problema com liderança, ou que representa aproximadamente 80% dos casos. Essa estatística enfatiza a importância de uma boa gestão e liderança para a retenção de talentos na organização. Qual que é o seu posicionamento, sua visão? O que você tem a dizer sobre isso, Bruno? Juliano, como a gente falou no começo, né, esse assunto ele é comum a todos, porque a gente sabe que em 100% das empresas hoje a gente tem problemas com a liderança. Poxa, como assim 100% das empresas? E por que isso acontece? Falta de preparo do líder. E quando a gente fala de falta de preparo do líder, a gente automaticamente aponta o dedo pro líder, né? Pô, o cara não se preparou para estar no cargo e tal. E não necessariamente, às vezes, a pessoa teve tempo para se preparar ou ela, de fato, queria estar nessa situação, queria estar nessa condição. E o que acontece? Normalmente, eu até coloquei algumas pautas aqui para a gente não passar em branco. As empresas, por conta de comodidade, por conta na cabeça do empresário de economia, eles promovem alguém que já estão ali no grupo de funcionários, alguém que trabalha na empresa há muito tempo, alguém que, na visão do empresário, é a pessoa que está mais pronta, é mais experiente. E o que acontece? E quando eu falo isso, eu falo mais voltado para pequenas empresas, pequenas e médias empresas, porque a grande empresa, as grandes empresas, as grandes instituições, normalmente eles têm um plano de carreira para isso. Então, o cara, para ele sair do ponto A para o ponto B, ele tem que concluir um curso, ele tem que ter um ensino superior, ele tem que ter tantos anos de experiência. E isso é garantia de que vai dar certo? Não é garantia, mas o risco é menor. Só que a pequena e média empresa, o que acontece? O empresário ele quer ganhar tempo, ele quer criar talhos. E aí é que está a grande questão. Ele coloca alguém no cargo, e ele coloca o cara no cargo que, às vezes, o cara... Não é nem o que o cara gostaria, mas ele assume por quê? Porque, poxa, que eu vou ter a possibilidade de ganhar mais. Né? Sim. Ou então, é uma oportunidade de eu crescer na carreira. Só que, às vezes, a pessoa não tem um perfil, né? E uma coisa é fato. Isso aqui é uma virada de chave. Ser um bom funcionário não é garantia de ser um bom líder. Você fala, como assim, Bruno? Dá um exemplo prático para vocês. Quem conhece o Maradona? Vocês conhecem o Maradona? Opa! Maradona, exceto para os brasileiros, ele foi o melhor jogador de todos os tempos, certo? Sim. Para nós brasileiros, o melhor jogador de todos os tempos foi o Pelé. Sim. Mas o Maradona ganhou tudo como jogador. E aí teve uma determinada época, um determinado ano, que o Maradona falou, poxa, eu vou encarar esse desafio aí
e vou treinar a seleção da Argentina, certo? Uhum. Maradona foi um bom jogador? Sim. Foi um bom jogador. E como técnico, o que ele ganhou? Nada. O Maradona não teve nenhum título. E aí você fala, poxa, mas o que aconteceu no meio do caminho? O que aconteceu é que ser um bom funcionário não é garantia de você ser um bom líder, né? E as empresas cometem... E só pra gente concluir esse raciocínio, eu lembro que fizeram uma proposta pro Pelé. Pô, Pelé, por que você não treina a seleção brasileira? E o Pelé respondeu assim, eu quero ser lembrado como o rei do futebol. Vai que eu treine a seleção e não dá certo. E eu vou ficar lembrado pelo meu fracasso. Então, estrategicamente, o Pelé não aceitou a brincadeira que fizeram com ele e tal. Mas ele não estava errado. Eu vou correr o risco de manchar minha carreira? Lógico que quando a gente fala de funcionário, a gente está falando de um caso mais simples e mais cotidiano. Mas é um fato. Nem sempre o bom funcionário, não vou falar que quase nunca, mas nem sempre o bom funcionário ele tem aptidão para estar à frente de pessoas e liderar. Por quê? Porque não está relacionado só à capacidade técnica. Maradona era bom tecnicamente como Sim. jogador e como técnico. Será que ele tinha as habilidades comportamentais para ser técnico? Será que ele tinha as habilidades emocionais para liderar pessoas? E eu acredito que isso aí está muito relacionado a essa questão de não olhar só para a capacidade técnica. Ser um bom funcionário é pré-requisito para ser um bom líder? Sim, tem que ser pré-requisito, lógico. Senão você não vai ter moral para liderar. Mas não é fator predominante. Tá longe de ser um fator predominante. Eu tive um caso, sempre vou estar atrelando aqui com vocês a teoria, os estudos e a prática, né? Que eu acho que isso é o que fortalece a nossa tese. Uma empresa que eu atendi, normalmente, o empresário me acionou a nossa empresa e falou assim, ó, promovemos a pessoa e deu errado, era uma excelente funcionária, a gente colocou para assumir a operação e tá dando errado, eu tô gerando mais problema, será que dá para recuperar? Se não der, pode falar que a gente manda embora. Porque normalmente, as empresas, elas procuram a consultoria quando já tá tudo de cabeça para baixo. Eles procuram para tentar desemborcar a tigela. E aí, nessa ocasião, eles acionaram a gente e normalmente, não estou sendo pessimista aqui, mas normalmente quando você promove uma pessoa que não está preparada para tal função e ela começa a gerar problemas, normalmente é irreversível. Normalmente você tem que mandar a pessoa embora. E aí, na ocasião, a gente iniciou um trabalho de liderança, um trabalho de acompanhamento de 2 meses. Um intensivo em cima da pessoa que tinha acabado de ser promovido e não deu certo. Ele teve que desligar a pessoa. Por quê? Imagina você que a pessoa que você promoveu, você é um empresário, você promoveu uma pessoa porque ela é boa tecnicamente, porque é aquela pessoa de confiança, mas ela não tem as habilidades comportamentais necessárias. Imagina que o cara que você promoveu, ele é fofoqueiro. Imagina. Vamos aqui pensar num ambiente industrial, onde o cara trabalha em um setor específico e ele é fofoqueiro. Você concorda comigo quando você promove esse cara para líder? Ele vai começar a rodar dentro da empresa para exercer o papel de liderança? Se ele é fofoqueiro trabalhando em uma máquina ou em um setor específico, o que vai acontecer com isso? Ele vai multiplicar a fofoca, assim, ó. Com certeza, vai tá ouvindo mais do que ele já ouvia, né? Vai ampliar isso. Vai ampliar potencialmente. Sim. Imagina que esse cara é um cara que você promoveu ele para liderança porque ele tem qualidades técnicas, aptidões técnicas, desculpa. E ele é um cara que ele não veste de fato a camisa da empresa. Ele só aceitou o cargo por conta da oportunidade de melhoria de salário. Esse cara ele vai colocar mais pessoas contra a empresa. Então, essas habilidades comportamentais elas são importantes. E aí, nesse caso, a gente começou a acompanhar o trabalho do líder. E quando a nossa empresa chegava na empresa de fato para acompanhar o desenvolvimento, fazer ali os feedbacks necessários, os alinhamentos, o líder estava lá no meio do reciclável, ajudando a fazer o papel do reciclável. Estava ajudando o senhorzinho da limpeza que cuidava da faxina a varrer o pátio. Ou seja, é um problema isso? Não é um problema. Só que aquela pessoa, ela, de fato, ela não tinha o perfil de liderança. É um funcionário que ele vai operacionar para sempre. Isso é um problema? Não é um problema, mas quando você promove uma pessoa que tem cabeça de operador, cabeça de operário, e não estou aqui falando que é um problema isso, vai dar errado, porque ele não vai conseguir olhar ter visão de todo, a visão do dono, sabe a visão do dono, aquela visão de fora que você olha e como melhorar processos. Então, nesse caso,
tentamos, demos treinamento e não deu certo. A gente teve que acabar desligando a pessoa. Então, e quando você promove uma pessoa, só pra gente finalizar essa pergunta, quando você promove uma pessoa por conta da capacitação técnica e ela não tem as habilidades comportamentais e não tem perfil de liderança, você perde um excelente funcionário e ganha um péssimo líder. E aí eu acho que tá o X da questão, né? Isso acontece por conta de falta de preparo da liderança. No caso, tem um porquê do que isso acontece com tanta frequência? Você acredita que isso é um problema geral ou está relacionado a algumas coisas, alguns locais, visão do próprio patrão, do líder, que seja geral? Isso como eu falei para vocês, isso é normal e é geral, mas normalmente mais voltados a pequenas empresas. Por conta Quando o pequeno empresário ele precisa de alguém para de fato tomar conta da liderança, ele não vai pensar, pô, eu vou contratar um cara. Esse cara que eu vou contratar vai me custar muito caro. Eu vou contratar ele, vou ter que treinar, vou ter que ensinar. Então é muito mais fácil eu pegar alguém que já está na operação, certo? Uhum. Esse é o pensamento do empresário. Só que quando ele promove alguém que não tem o devido preparo, o que acontece? Esse cara, ele perde um funcionário bom que ele tinha, ganha um péssimo líder e destrói a equipe. Sim. Porque se o cara não tem aptidão para estar na frente de pessoas, para cuidar de pessoas, para liderar, além dele perder a oportunidade dele, porque ele vai ter que ser mandado embora, não vai voltar para o cargo, ele tem pessoas que vai sair por causa dele. Isso é o que mais acontece, pessoas que pedem conta por conta do líder, tá? E a estatística, a pesquisa publicada no portal do G1, 80% das pessoas se demitem do líder e não da empresa. Então, 8 em cada 10 funcionários pedem conta por conta do líder, né? E eu vou te dar um caso que aconteceu comigo. A minha primeira experiência como gestor foi em 2012. E na ocasião, eu tinha acabado de ser promovido e eu precisava ter um líder abaixo de mim para me ajudar. O que eu fiz? Sem experiência nenhuma, a empresa também não tinha me treinado. Eu olhei para um funcionário perdão, e falei, poxa, esse cara aqui é o melhor funcionário que eu tenho. Eu vou promover ele e ele vai multiplicar tudo aquilo que ele sabe fazer. Promovi o cara. Não deu 2 meses. Eu tive que mandar o cara embora. Até eu mandar esse cara embora, eu perdi funcionários. Na ocasião, era uma empresa que trabalhava com segurança. Um funcionário até puxou a arma pro outro. Por quê? De tanto estresse que gerou. Porque como ele era muito bom, e de fato ele era um excelente funcionário, ele queria que todo mundo fizesse igual a ele. Ou faz do meu jeito, ou eu vou te mandar embora. E ele acabou com a vida da nossa equipe, perdemos bons profissionais, e a única solução que a gente teve foi mandar embora. Culpa foi dele? Não. Na ocasião, a culpa foi minha. Eu que tinha sido promovido no susto, né? Porque eu era de fato um bom funcionário, e promovi um outro no susto também, sem o devido treinamento. E aí, não tem jeito, você acaba sacrificando a pessoa que você promove, e você acaba sacrificando também a equipe que você tem. É recorrente alguém ser promovido nesse cenário que você está mencionando? É recorrente a pessoa querer exigir a mesma eficiência dele, repetir o mesmo padrão dele para as outras pessoas? É recorrente isso também quando a pessoa chega na liderança? Quando a pessoa não tem um treinamento adequado, quando ela não é preparada adequadamente, é recorrente. Porque você concorda comigo? Se você tem um mínimo de perfil para liderança, você vai entender assim, ó, cada um funciona de um jeito. Sim. Certo? Então vamos lá. Hoje eu trabalho com liderança há muitos anos, e eu entendo que se eu chegar para 2 funcionários numa empresa, as 2 na minha frente e falar assim, ó, ou vocês batem a meta hoje, ou vocês 2 vão ser mandados embora. Enquanto uma vai responder para mim assim, você tá me ameaçando? Então você vai ver só que eu vou dobrar a meta para provar que eu sou competente. Enquanto uma vai responder, usar a raiva a favor dela, a outra do lado vai falar assim, nossa, tá me assediando moralmente. Eu não preciso passar por isso, não. Eu vou embora. E pede a conta e vai embora chorando. Ou seja, cada um responde de uma forma, certo? Sim. O líder que não tem esse mínimo de feeling para entender que fulano eu motivo na base da ameaça. Se você não fizer, eu te mando embora. E o outro eu motivo na base do emocional. Imagina que se você bater a meta, você vai ganhar X reais a mais, e com X reais a mais você pode levar o teu filho no parque aquático. Mexeu com o filho, a pessoa vira um leão. E se motiva, e vai, bate meta, faz tudo. E o outro não. É na base do medo mesmo, na base da pressão. Então, só que você concorda comigo que a pessoa que tem um mínimo de preparo, ela não consegue ter essa gestão e ela fala assim, aqui é tudo igual. É tudo igual, aqui pra todo mundo é tudo igual.
E nisso não dá certo, porque cada pessoa funciona de uma forma. Cada um tem uma Sim. forma de ser estimulado. Então, o funcionário que não tem esse mínimo de percepção, ele coloca todo mundo dentro de um pacote e aí ele acha que todo mundo tem que produzir como é que ele produz. Dá certo? Não dá. Tem funcionário que produz por 4, tem funcionário que produz por 1. Só que o que produz por 1, de repente, ele faz com uma excelência e ele não tem retrabalho. O que produz por 4 tem retrabalho. E você tem que saber, no mínimo, saber lidar com cada um e extrair o máximo de cada um. E hoje o que acontece é que as empresas promovem porque precisam, porque é da casa, porque não vai me dar uma bolada nas costas, mas isso não é fator predominante. E aí a pessoa vai para a operação e causa mais problema justamente por não ter habilidades de gestão de pessoas. Tá, e no caso, a gente está falando aí em relação de promoção, de bons funcionários que chegam na liderança e não trazem bons resultados, com isso acabam acontecendo esse dado que a gente extraiu do G1, né, que são 80% de demissões por conta de liderança. Qual é o fator predominante ou o que fazer para que esses erros não aconteçam dentro da empresa? Não promover na pressa. Porque, como eu falei para vocês, o empresário ele quer promover por conveniência. Vai me dar menos dor de cabeça, não vou precisar abrir processo seletivo, abrir processo seletivo custa caro, e aí ele faz na pressa. Só que isso custa mais caro, porque ele perde o líder, normalmente perde o líder. 90% das pessoas, das empresas que eu atendo tem esse tipo de problema. Perde o líder, perde bons funcionários, perde tempo, que é o ativo mais importante da empresa, é o tempo de produção. Aí depois ele vai gastar tempo de novo, fazendo contratação, treinando pessoas. Ou seja, essa economia de promover quem já está dentro da casa, que eu não estou falando que isso é errado, não é. Isso não é errado, só que da forma correta, acaba sendo uma economia porca. Porque ele acaba tendo que fazer de outra maneira, né? Então, esse desespero por promover, por resolver o meu problema imediato. Preciso de alguém para cuidar da operação. Vou pegar o João, porque o João tem experiência. Às vezes você promove o João mata as pessoas dentro da empresa. E as pessoas começam a sair por conta do João. Então, isso acontece justamente por conta de promover com esse desespero e com essa falta de programação, né? A urgência, então, no caso, não é um fator predominante para levar a empresa para o próximo nível, porque quando você está trazendo também para liderança alguém, é porque você está, querendo ou não, pensando no próximo nível da empresa. A gente está falando de pequenas empresas, pequenos negócios, então é muito provável que alguém esteja querendo deixar de lado alguma função que ele está fazendo para ele poder escalar de alguma forma e tal. Então, ou seja, ter essa pressa também na escala pode causar esse tipo de problema. Com certeza. E assim, tem uma frase que a nossa avó dizia, né? A pressa é inimiga da perfeição. Isso é fato, cara. Isso é fato. Por quê? Porque liderança não é simplesmente mais um cargo, mais uma função. É alguém que vai comandar a tua empresa. E quando o pequeno empresário ele coloca alguém na liderança, é porque de fato ele quer ter um pouco mais de tempo, certo? Sim. Né? Vou colocar alguém para cuidar da operação para eu ter um pouco mais de tempo. Só que normalmente isso gera mais problema. E aí o que acontece? Esse problema acaba voltando para ele. Então você concorda que aquela pressa para economizar gera mais custo e aquela pressa para ele ter mais tempo gera mais problema? Então não é muito inteligente fazer isso. Teve um caso de uma empresa que eu atendi e normalmente, como eu falei para vocês, quando eles chamam a gente é porque o negócio já tá virado de cabeça para baixo. E agora como é que eu faço? E o empresário falou para mim assim, Bruno, eu não sei o que eu faço, cara. Eu coloquei uma pessoa como líder, peguei o meu melhor funcionário. Os casos são muito parecidos, Coloquei o meu melhor funcionário, só que depois que ele assumiu a liderança, eu não vejo nem ele com problema de tratar mal o funcionário, mas as pessoas estão pedindo conta. Eu contrato e ninguém para. As pessoas entram, ficam uma semana e saem. Falei, tá, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um feedback individual com os funcionários, principalmente com os novos funcionários, para entender como é que é esse sentimento que eles têm. E aí, eu comecei o feedback com a própria líder, no caso, né? Com o próprio líder. E aí, no feedback, o líder falou pra mim assim, cara, sabe o que é o problema? Que eu fui promovido pra líder, só que eu tenho muitas atribuições. Então, eu não consigo dar atenção pros novos funcionários. O que eu faço? O funcionário novo chegou, eu falo, ó, aqui faz assim, 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 e eu vou viver minha vida. Eu vou fazer meu trabalho, porque depois eu vou ser cobrado pelo meu trabalho.
O que acontece com uma pessoa que você contrata para entregar determinada demanda e ela não é treinada? Ela não consegue fazer. Ela não consegue executar. E aí você acha que o cara vai esperar ele ser mandado embora? Ele pede conta. E era a média de 2 demissões, dois pedidos de demissões por semana. E aí quando eu fui conversar com o líder, eu falei, não precisa nem conversar mais com o pessoal. Eu já entendi. Sim. Que aí entra a diferença entre delegar e delargar, né? O que é delegar? Eu atribuir uma função a você, eu te dar acompanhamento, eu te dar suporte, eu tirar dúvida, e eu fazer com que você consiga desempenhar. O que é delargar? Ó, a partir de hoje é responsabilidade sua, beleza? Eu quero que me entregue. E aí dou as costas. Como que a pessoa vai desenvolver? Eu nem precisei fazer o feedback com todos os funcionários, porque eu já entendi que o problema estava no líder. E a culpa era do líder? Não. A culpa não era do líder. A culpa foi de quem promoveu o líder sem o devido acompanhamento. Sem mostrar para ele, ó, liderar é isso. E na grande maioria dos casos, os próprios empresários não têm também esse feeling para liderar as pessoas, né? Porque o empresário normalmente é aquele cara que ele tem uma ideia, fala, vou pôr isso aqui para rodar, isso aqui vai me dar um tanto de receita, e ele bota para rodar, ele contrata pessoas e o negócio funciona. Mas habilidades de liderança são poucas pessoas que têm. A gente viveu um caso agora aqui fora do ar. O Maurício viu o cliente ligando e tava com um problema de gestão, de líder que delarga. Entrega e delarga e das costas. E aí, com um funcionário velho, talvez dê certo? Talvez dê certo. Vai ter algum erro, outro vai. Mas com um funcionário novo, quando a pessoa olha e fala, pô, eu tenho um período de experiência de 3 meses. Eles estão me jogaram aqui, me colocaram para fazer, não me ensinaram, eles vão me mandar embora. Aí o próprio ego do cara fala assim, ó, pede conta antes deles te mandarem embora, que pelo menos você não ficou porque a empresa é ruim. E é o que mais acontece. É o que mais acontece. Então, isso acontece com muita frequência por conta de falta de preparo do líder. Baseado nisso que você falou, eu estava conversando com um empresário esse final de semana, e aí ele estava mencionando o setor de produção dele lá. Ele chegou no setor e viu todas as coisas que estavam erradas. Ele foi pegando coisa por coisa, peça por peça, e colocando na mesa e falando para o funcionário, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado, e não falou mais nada, deu as costas e saiu. Deu 5 minutos, a funcionária começou a chorar na empresa, deu meia hora, falou assim, pra mim não dá aqui, vou embora. E aí? O que é que tá acontecendo nesse caso? O que é que tá acontecendo nesse caso? O que acontece? Isso é uma característica, não de todos os empresários, mas tem muito empresário que é assim, ó. Deu errado, aconteceu algo de errado na operação. Quem é o culpado? E quando você procura culpado, e isso eu não tô falando que a gente tem que isentar as pessoas da responsabilidade, não tô falando isso. Se você tem um funcionário que é bom, que ele te entrega, que ele é um funcionário que ele é comprometido, ele tem boas habilidades comportamentais, boas habilidades técnicas, e quando ele erra, você só quer saber de culpá-lo, de puni-lo, gera um senso de injustiça, que é uma coisa que a gente vai falar num próximo episódio, né? Que gera um senso de injustiça. Por quê? Poxa, eu entrego, eu faço, eu dou o meu melhor, eu não cometo falhas, eu cometo 20 acertos. E quando eu cometo um erro, eu sou penalizado. Isso gera um senso de injustiça muito grande, e aí você começa a perder pessoas. Isso é falta de habilidade de liderança. E eu não tô te falando que você não tem que responsabilizar as pessoas que fazem coisas erradas, mas entender o cenário. Esse empresário, como a maioria dos empresários que só tá preocupado, cara, eu preciso produzir, preciso ter receita, porque a folha de pagamento vai chegar, eu preciso pagar o fornecedor. O que ele pensa? Vou falar o que tá errado, vou dar as costas, ela vai resolver. Não. Ele gerou mais problema. Então, mas por quê? Porque não tem habilidade de liderança. Aí esse cara, como não tem habilidade de liderança, o que ele faz? Ele vai lá e promove um cara pra tomar conta das pessoas por ele, que pelo amor de Deus, eu não tenho paciência pra isso. Aí ele promove um cara sem preparo. Resolve? Não resolve. Piora, né? E hoje, ainda mais hoje, né? Hoje as pessoas estão mais sensíveis emocionalmente, né? Então hoje, dependendo da forma que você abordar a pessoa já chora na tua frente. Né? Exatamente. Eu tenho vários casos do líder e fazer um feedback, e olha que a gente aplica técnicas de feedback, né? De como aplicar um feedback, de como abordar o funcionário para ele não se sentir ofendido, porque hoje em dia tá assim, né? Então tem que ter todo um certo cuidado. E no meio do feedback, o funcionário tem crise de ansiedade e começa a chorar e pega as coisas e vai embora. Então, ainda mais hoje, o líder que ele não é preparado para saber lidar com as emoções, que isso também é pilar de liderança, ser no mínimo equilibrado emocionalmente, né? Para saber lidar com as suas emoções, para não descontar os seus problemas no funcionário e saber lidar com os problemas do funcionário. Porque hoje em dia as pessoas misturam muito isso, né?
Então, se o líder não tiver esse tipo de habilidade, ele vai resolver um problema, porque ele foi lá, o dono foi resolver um problema, certo? Sim. Tá errado. O que ele fez? Ele causou 2 problemas. Porque o que tá errado continua errado e ele ainda perdeu um funcionário. Que de repente poderia ser uma funcionária boa, no caso. Exatamente. No caso, para empresas que hoje promoveu, né, por conta dessa necessidade que a gente vem falando, sem preparação, e tá com esse problema na mão agora, o que você indica para esse empresário? Eu acho que 98% dos que estão assistindo estão com esse problema na mão. Porque é assim que funciona. Primeiro eles promovem, vê o que deu errado, eles vão procurar ajuda, né? Que é a que a gente chama de manutenção corretiva, né? Quando quebrou, aí você vai lá ver e custa o quê? Mais barato ou mais caro do que a preventiva? Mais caro. Custa muito mais caro, né? Então, o que eu dou de conselho para um empresário, para esse empresário? Invista num treinamento de liderança. O ideal era que tivesse investido antes, tá? Dando um passo para trás, você quer promover um funcionário? Paga uma empresa especializada para dar um treinamento de liderança. Paga uma empresa especializada para fazer uma análise de perfil, para ver quem tem perfil de liderança. Uhum. Porque uma empresa especializada, ela bate o olho, ela faz uma análise com relatórios, com feedbacks, e ela vê o funcionário que tem perfil, né? Só que as empresas falam, não, pô, a gente é empresa pequena, a gente não tem grana para isso não. Uhum. Tá, colocou, já deu problema, agora você tem que remediar. O que é remediar? Paga um treinamento de liderança. Resolve. Sendo bem honesto e sincero. Na grande maioria dos casos, não resolve. Mas a gente tem cases de sucesso. Teve uma empresa que nós atendemos, parece até a mesma história. Falaram da nossa empresa para o empresário chamou a gente e falou assim, ó, promovi 2 pessoas. Tá dando mais problema do que tava dando antes e eu tô disponível a mandar embora. Vê se dá para resolver. Eu falei, ó, a gente inicia um trabalho de um treinamento de liderança que ele dura em média 2 meses, tá? E aí mostrei para ele os pontos positivos, que pode ter resultado, pode ser que não tenha. Treinamos a líder dele, que na ocasião era líder de setor. Ela virou uma chave na cabeça tão grande que hoje ela é a coordenadora geral da empresa. Ou seja, deu muito certo. Só que a gente já teve casos de a gente fazer o treinamento, fazer o acompanhamento e não vai. A pessoa não vira a chave. Por quê? E tá tudo bem, tá? É cabeça de operário. É aquela pessoa que ela não quer ter responsabilidade, só quero fazer o meu e ir embora, né? Então, isso é muito... O mais comum é que você perde... Eu tenho vários casos de você perder um excelente funcionário e você ganhar um péssimo líder, né? Mas a gente teve esse case que deu super certo. E a pessoa virou uma chave na cabeça dela, do empresário procurar a gente e falar, cara, mudou, é outra pessoa, parece que teve uma lavagem cerebral. Uhum. Mas é porque entendeu os princípios da liderança. Então, liderança não é só mandar. Isso aí é assunto para um outro momento. Liderança não é só mandar. Tem que entender qual de fato é o papel do líder. E às vezes você coloca uma pessoa lá que ela só é técnica. Uhum. Você concorda comigo que se você pega um cara que é extremamente analítico e coloca ele para liderar pessoas, provavelmente ele vai ter problema? Sim. O cara que é analítico, ele não quer saber do que você pensa, do que você acha. Ele só quer saber dos números, certo? Uhum. Esse cara vai conseguir liderar 3 pessoas hoje, na era de hoje, com síndrome de pânico, ansiedade, com tudo isso, ele consegue liderar? Ele não consegue, porque ele é técnico. E o cara que é técnico, ele só quer saber que 2 mais 2 é 4 e acabou. E se não for, tem alguma coisa de errado. E ele vai falar, ó, tá errado, você não serve, você precisa fazer isso e isso. E as pessoas não estão preparadas para esse tipo de gestão, né? Então, tem que ter esse cuidado. Pô, eu vou promover? Invista em um treinamento antes de promover. Promover o errado, invista em um treinamento para você tentar recuperar a pessoa. Mas normalmente essa correção aí ela custa muito mais caro do que você trabalhar numa prevenção. E uma dica para quem chegou até agora, tá assistindo a gente até agora, e que tá lá com o funcionário preparado, já chegou e falou para ele, você vai ser o meu próximo líder, eu vou te promover. E muito provavelmente é um desses casos que a gente mencionou aqui em todo esse episódio. Qual é a dica que você deixaria para esse empresário? O que ele deve fazer antes de bater o martelo e realmente promover esse funcionário? O que ele precisa fazer? Não queima a largada. Não expõe o funcionário. Contrata uma empresa, contrata a BeLife. Nós damos curso para as empresas. Contrata uma empresa especializada, que não seja BeLife, mas contrata uma empresa especializada. De preferência a BeLife. De preferência a BeLife. Para treinar o teu líder, para dar um curso. Nós damos um curso, uma imersão que é de 2 meses, e com certificado e tudo, para dar no mínimo uma visão básica do que é liderança. E nós pegamos uma empresa daqui da cidade e
Nós demos um treinamento de liderança, fizemos essa imersão, e muitas pessoas no feedback, né, quando a gente termina, a gente pede um feedback, e as pessoas falam assim, 90% das pessoas colocaram assim no feedback, entender de fato qual a diferença de ser líder e de ser chefe. Porque é uma diferença muito grande. E normalmente quando você coloca um cara sem o mínimo de preparo, ele só vai delegar e ele quer que o negócio aconteça, ele não quer saber a que custo que aquilo aconteça. E não funciona. Cada pessoa funciona de uma forma. E se o líder não tiver, a gente fala sobre isso, né? Respeitar as particularidades de cada colaborador. A gente fala sobre isso no nosso curso. E se você não entende que você precisa respeitar as particularidades, e quando eu falo de respeitar as particularidades, eu não estou falando de dar preferências, de deixar o funcionário ficar à vontade. Eu não estou te falando, só estou te falando de que como cada um funciona. Se você não entende como cada um funciona, você vai queimar largada, você que é empresário, tá com um funcionário novo aí, e que você vai promover, você provavelmente vai queimar largada, vai frustrar o cara, né? Já tive casos assim do funcionário ser mandado embora porque ele não conseguiu desempenhar a função, e ele falar, cara, fracassei. Só que, na verdade, a gente sabe que a responsabilidade não foi só dele. Lógico que foi, porque no meio do caminho ele poderia ter ido se especializar, correr atrás. Só que quando a pessoa não tem o perfil para o negócio, normalmente vai dar problema. E você vai perder tempo, vai perder a pessoa, pode perder pessoas por conta da pessoa. Então, a dica que eu dou para o empresário que está assistindo esse podcast, vai promover, primeiro capacita, primeiro orienta, né? Primeiro investe na pessoa. Ou promoveu e deu problema, volta um passo atrás, invista num treinamento de liderança. É o básico, senão você vai ter problemas que vão te custar muito mais caro do que você tem investido nessas soluções que a gente deu aqui. E uma pessoa que tem a sede, o desejo e a vontade de se tornar um líder, e muitas das vezes olha várias coisas que está ali no seu setor ou no negócio lá onde ele é um funcionário, ele almeja esse cargo, no caso também, teria uma dica para ele. Qual seria? Invista em um treinamento de liderança. É a mesma dica. Mesma dica. Hoje na internet, antigamente a gente tinha desculpa de que é caro, eu não tenho como investir, eu não tenho dinheiro. Hoje em dia o YouTube é de graça. O máximo que você vai ver ali é uns 2, 3 anúncios. Né? Sim. Mas invista. Existem várias instituições que dão curso de graça. Você não precisa nem gastar dinheiro com isso. Se você não tiver condições, invista em consumir conteúdo. A gente gasta tanto tempo na internet, né, rolando página e consumindo coisas que não agregam em nada, e a gente pode começar a consumir esse tipo de conteúdo. Se você começar no TikTok, no Instagram, e você começar a olhar para esse tipo de conteúdo, a própria rede social vai te sugerir, o algoritmo vai te sugerir isso. Então comece a consumir esse tipo de conteúdo que a mente vai abrindo, de fato, né? E tem muita coisa na internet de graça que a gente consegue consumir. O ideal é assim, ó, se prepare antes de assumir a responsabilidade. Porque depois, quando você chega ali no conflito, na hora de resolver problema, é muito mais difícil, normalmente você não tem tempo de falar, peraí que eu vou recorrer ali, né? Então o ideal é que se prepare antes. E eu penso isso, né? A gente fala muito sobre isso. As oportunidades, ela aparecem para quem está preparado. Né? Com certeza. Quem não está preparado nem vê a oportunidade passa e nem vê. Né? Então, se você é uma pessoa que, eu quero almejar um cargo maior, se prepare. Se prepare, busque conhecimento para que a própria empresa que você trabalha olhe para você e fala, poxa, ali tem uma pessoa que tem um perfil de liderança. E como que a gente adquire isso? Estudando. Tem que buscar conhecimento. Não dá, porque o conhecimento não vai cair do céu, né? Não vai cair do céu. Então, acredito que por hoje é isso, né? Quero agradecer a sua presença, né? E nós vamos falar ainda mais sobre isso no próximo episódio. Bacana. Para quem chegou até agora, no finalzinho, não podemos esquecer, né? Deixa o like, compartilha com alguém, compartilha com o seu funcionário que acabou de chegar na liderança, compartilha com o seu funcionário que quer almejar a liderança, compartilha com o seu patrão, compartilha com todo mundo, porque é extremamente importante. Deixa comentários, o que você achou desse episódio, o que você acha que faltou, o que você gostaria de saber para a gente também estar trazendo. Então deixa aqui o comentário e deixa o seu like. Mas antes, Bruno, antes de você dar o seu agradecimento, o que é que espera por próximo episódio que nós vamos falar ainda sobre liderança? O que é que a gente vai trazer de novo? No próximo episódio, interessante, a gente vai falar sobre os estilos de liderança, né? Porque entendendo que a gente já está dentro do assunto, né? Os estilos de liderança envolvem alguns estilos que dão muito certo, outros estilos que dão muito errado, outros estilos que nem tanto, outros estilos que são mais equilibrados. Então, no próximo episódio, a gente vai falar sobre estilos de liderança e com certeza quem estiver assistindo vai se identificar, porque
todos que trabalham com liderança ou não, até quem não trabalha com liderança bate o olho e fala, pô, eu sou esse cara aí, eu sou esse perfil, quando eu estou à frente de alguma atividade. Então é um episódio que com certeza você não pode perder, que vai ser muito agregador. Então, Bruno, para esse episódio, seu agradecimento aí para nós já finalizarmos também. Pessoal, muito obrigado pela audiência, obrigado pelo convite, Juliano, Maurício. E estaremos juntos aí para trazer bastante conteúdo para a galera, para você que é funcionário, para você que é empresário. Com certeza vai ser conteúdo que vai virar uma chavinha aí. E galera do AluCast, muito obrigado pela presença até aqui e até o nosso próximo episódio.